No último sábado, dia 27 de julho, o Vasco da Gama conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A3 e, com isso, garantiu sua vaga para disputar a Série A2 em 2025. E se você quiser saber como foi essa grande conquista do Vasco da Gama, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 5 amigos, porque Vasco tem 5 letras, e confere que eu vou te contar depois da vinheta. O Vasco da Gama tem uma longa tradição no futebol feminino. Por várias vezes, o clube foi a base da seleção brasileira da categoria, contribuindo para a formação de várias atletas, entre elas a 6 vezes melhor jogador do mundo, a alagoana Marta, que vestiu a camisa do Gigante da Colina entre os anos de 2000 e 2002 e que hoje atua no Orlando Pride dos Estados Unidos. Há 101 anos, em 1923, torcedoras do clube criaram o time de futebol feminino do Vasco, que teve suas atividades interrompidas em 1941, quando o governo do então presidente Getúlio Vargas proibiu a prática da categoria em todo o país. A proibição só foi derrubada 38 anos depois, em 1979, durante a infame existência da ditadura militar, cujos simpatizantes mantinham a ideia de que o esporte era incompatível com a natureza feminina. A Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino vem sendo disputada desde 2022, ano em que teve como campeão o time do Taubaté, de São Paulo, e que no ano passado premiou o Misto de Mato Grosso com o título. Diferentemente das duas divisões acima, a Série A3 é disputada em jogos de mata-mata desde a primeira fase, lembrando que há clubes de futebol feminino que não têm a categoria no masculino. O Vasco é treinado pela técnica Verônica Coutinho, vinda do Serra Macaense do Rio de Janeiro, e dispõe de jogadoras como a goleira Deca, vinda do Atlético Paranaense, as defensoras Índia, vinda do Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, Vilmara, vinda do Pérolas Negras, de Resende, Rio de Janeiro, Lide, vinda do Bahia, e Maiara Cristina, vinda das categorias de base. As meias Maria Luísa, vinda do Ceará, Loira, vinda do Pérolas Negras, de Resende, e Caroline Alves, vinda do Ipatinga, de Minas Gerais. E as atacantes Graciela Martínez, paraguaia, vinda do Real Ariquemes, de Rondônia, Larissa Ramos, vinda do Vila Nova de Goiás, e Maria Vitória, vinda do Avaí de Santa Catarina. Na primeira fase, o Vasco da Gama teve como adversário o time do Vila Nova do Espírito Santo, e o jogo de ida aconteceu no estádio Kleber José de Andrade, na cidade capixaba de Cariacica, no dia 16 de abril, e mesmo fora de casa, as vascaínas venceram pelo placar de 3-1. Gols de Luana Tonetti, aos 38 do segundo tempo, a favor do Vila Nova, que curiosamente é da cidade de Vila Velha. Sim, Vila Nova de Vila Velha. Enquanto que para o time do Vasco da Gama, marcaram Maria Vitória aos 15 e Sara, vinda do Pérolas Negras de Resende, aos 37 e aos 42, todas na primeira etapa de jogo. A volta foi disputada no dia 27, no Rio de Janeiro, no estádio de Moça Bonita, ou Guilherme da Silveira Filho, no bairro de Bangu, e as Cruz Maltinas confirmaram a classificação ao bater o Vila Nova do Espírito Santo por 5-2. Gols da paraguaia Graciela Martínez, aos 13 do primeiro tempo, Maria Vitória, aos 22 da primeira etapa, e a 1 e 72 minutos da etapa final, e um de Luana, vinda do Botafogo, aos 28 do segundo tempo, a favor do Vasco, e um de Tuane Tonetti, aos 24, e Flávia, aos 41, ambas no segundo tempo, a favor das capixabas. Nos outros jogos, em duelo de paulistas, o Pinda, de Pindamonhangaba, eliminou o Realidade Jovem de São José do Rio Preto, após 2 empates, 2-2 em Rio Preto, 1-1 em Pindamonhangaba e vitória nos pênaltis. O Acauã, de Maceió, passou pelo Náutico de Pernambuco, com vitória por 3-1 em Alagoas e empate em 2-2 em Recife. Em duelo de goianos, o Vila Nova eliminou o Aliança, também de Goiânia, com 2 vitórias, 7-4 e 3-2, ambos os jogos na capital goiana. O Coritiba passou pelo Operário de Mato Grosso do Sul, com 2 vitórias, 6-0 no Paraná e 5-0 em Campo Grande. O Tiradentes do Piauí eliminou o IAP do Maranhão, com 2 vitórias, 2-1 tanto em Teresina quanto em São Luís. O Ação de Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, passou pelo Nacional VRB da cidade mineira de Visconde de Rio Branco, com 2 vitórias, 4-0 em Mato Grosso e 3-0 em Minas Gerais. Em duelo de equipes do Distrito Federal,
O Sobradinho eliminou o Crespon com 2 empates em 0-0, ambos em Brasília e vitória nos pênaltis. Em duelo de paraibanos, o Botafogo da Paraíba passou pelo misto de João Pessoa, com derrota por 1-0 na ida e vitória por 2-0 na volta, ambos os jogos na capital paraibana. O Vitória da Bahia eliminou o Confiança de Sergipe com 2 vitórias, 6-1 em Aracaju e 7-1 em Salvador. O União de Natal passou pelo R4 de Juazeiro do Norte, com empate em 1-1 no Ceará e vitória por 1-0 no Rio Grande do Norte. As gaúchas do Brasil de Farroupilha eliminaram as catarinenses do Fluminense de Joinville, com 2 vitórias, 5-0 em Santa Catarina e 5-2 no Rio Grande do Sul. O Paraíso de Tocantins passou pelo Ipiranga de Macapá, com empate em 1-1 no Amapá e vitória por 3-1 em Tocantins. O Rio Negro de Roraima eliminou o Tarumã de Manaus, com 2 vitórias, 3-0 em Boa Vista e 2-1 no Amazonas. O Porto Velho de Rondônia passou pelo Atlético Acreano, com 2 vitórias, 5-0 em Rondônia, 2-0 no Acre. E o Paysandu eliminou também Paraense Smack de Ananindeua, com 2 vitórias, 2-0 e 1-0, ambos os jogos em Belém. Nas oitavas de finais, o Vasco teria como oponente o Pinda, e o primeiro jogo aconteceu no dia 5 de maio, no estádio Antônio Pinheiro Júnior, na cidade paulista de Pindamonhangaba. E mesmo fora de casa, as vascaínas venceram pelo placar de 3-0. Gols de Lide aos 9, Graciela Martínez aos 18, ambas no primeiro tempo, e Maria Vitória aos 52 da etapa final. A volta foi jogada no dia 11, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E o Vasco da Gama confirmou a vaga ao bater o Pinda por 4-0. Maria Vitória aos 25 e aos 33 do primeiro tempo e aos 50 do segundo, e um de Andressinha, vinda do misto de Cuiabá, aos 26 da etapa final. Nos outros duelos, o Vila Nova de Goiás eliminou o Paraíso de Tocantins com vitória por 1-0 em Tocantins, derrota por 2-1 em Goiânia e vitória nos pênaltis. O Vitória da Bahia passou pelo Acauã de Maceió com 2 vitórias, 5-0 em Maceió e 5-1 em Salvador. O Rio Negro de Roraima eliminou o Porto Velho de Rondônia, com a vitória por 4-2 em Boa Vista e empate em 3-3 em Rondônia. O Ação de Mato Grosso passou pelo Sobradinho do Distrito Federal, com empate em 1-1 em Brasília e vitória por 2-1 em Várzea Grande, Mato Grosso. O Paysandu eliminou o Tiradentes do Piauí, com vitória por 2-1 em Teresina e empate em 0-0 em Belém. O União de Natal passou pelo Botafogo da Paraíba, com 2 vitórias, por 1-0, tanto em João Pessoa quanto no Rio Grande do Norte. E o Coritiba eliminou o Brasil de Farroupilha, com 2 vitórias, 3-1 no Rio Grande do Sul e 4-1 no Paraná. Nas quartas de finais, o Vasco teria pela frente o Coritiba, e o jogo de ida aconteceu no dia 24 de junho, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, e as vascaínas venceram pelo placar de 5-1. Gols de Graciela Martínez aos 8, Maria Vitória aos 24 e aos 31, ambas no primeiro tempo, Larissa aos 30 e Sara aos 39, ambas na etapa final, a favor do time Cruz Maltino, e Cacau aos 18, ainda da primeira etapa, a favor do Coritiba. A volta foi disputada no Centro de Treinamento da Graciosa, na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, no dia 30, e as Gigantes da Colina garantiram a classificação ao bater o Coritiba pelo placar de 5-2. Gols de Camila Conrad aos 45 do primeiro tempo e Cacau aos 23 do segundo, a favor do Coritiba, enquanto que a favor do Vasco da Gama anotaram Caroline Alves aos 14, Maria Vitória aos 22, Larissa aos 37, todos no primeiro tempo, Graciela Martínez aos 7 e Juliana Ramos, vinda do Pérolas Negras, aos 44, ambas na etapa final. Resultado que não apenas garantiu o Vasco nas semifinais, mas também o acesso para a Série A2 em 2025. Quem também garantiram suas vagas foram o Ação de Mato Grosso, que eliminou o Vila Nova de Goiás com 2 vitórias por 2-1, tanto em Goiânia quanto em Várzea Grande. O Vitória da Bahia, que passou pelo União de Natal com 2 vitórias, 1-0 no Rio Grande do Norte e 2-0 em Salvador. E o Paysandu, que eliminou o Rio Negro de Roraima, com vitória por 3-2 em Belém, derrota por 1-0 em Boa Vista e vitória nos pênaltis. Agora a briga seria pelo título, e o adversário nas semifinais seriam os mato-grossenses do Ação, e o primeiro jogo se deu no dia 6 de julho, no estádio do Trinha, em Cuiabá, e mesmo fora de casa, as vascaínas venceram pelo placar de 1-0, gol de Vilmara aos 2 minutos do segundo tempo.
A volta foi jogada no dia 14, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, e o Vasco confirmou sua vaga nas finais ao bater o Ação de Mato Grosso por 3-0. Gols de Maria Vitória aos 5 do primeiro tempo e aos 6 do segundo, e um de Graciela Martínez aos 26, ainda na primeira etapa de jogo. Na outra semifinal, o Paysandu eliminou o Vitória da Bahia, com vitória por 2-0 em Belém, derrota pelo mesmo placar em Salvador e vitória nos pênaltis. O primeiro jogo das finais entre Vasco e Paysandu aconteceu no dia 21 de julho, no estádio da Curuzu, em Belém. E mesmo na condição de visitante, o Vasco da Gama venceu o Paysandu pelo placar de 2-1. Gols de Stephanie aos 29 do segundo tempo, a favor das paraenses, e de Graciela Martínez aos 8 do primeiro tempo, e Larissa aos 6 do segundo, a favor das cariocas. A volta se deu no dia 27, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que garantiu ao Vasco da Gama o título da Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino em 2024. O Vasco foi campeão com Deca no gol, Índia, Vilmara, Lide e Maiara na defesa, Maria Luísa, Loira e Carol no meio-campo, Graciela Martínez, Larissa Ramos e Maria Vitória no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!